Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 3. Nós estamos estudando funções oxigenadas. Nós começamos pela função álcool, fenol e enol. Depois, na segunda semana, nós estudamos aldeído e cetona e agora vamos estudar éter, éster e ácido carboxílico. Nós vamos começar com a função éter, que ela é mais simples. Você tem apenas um átomo de oxigênio. E esse oxigênio está dentro da cadeia carbônica, formando uma cadeia carbônica heterogênea, tá? Porque tem um átomo de elemento que não é carbono, tá? Então, aqui é um heteroátomo e ele está aqui dentro da cadeia carbônica, como vocês podem observar aqui. Aqui é um éter, tá vendo? Oxigênio aqui também dentro da cadeia carbônica e aqui também um oxigênio dentro da cadeia carbônica. Esse aqui especificamente é um heterocíclico, tá? É um heterociclo por quê? Porque você tem um átomo diferente de carbono dentro do ciclo ali. E o éster e o ácido carboxílico? Ambos terão dois átomos de oxigênio. E ambos terão o carbono fazendo dupla com o oxigênio. E esse mesmo carbono também estará ligado a um oxigênio. Então, o que vai diferenciar um do outro? O éster, o oxigênio ligado a esse carbono aqui por uma ligação simples, ele está ligado a um outro carbono, tá? E no ácido carboxílico, esse oxigênio obrigatoriamente é uma hidroxila, tá? Então, você tem o carbono fazendo dupla com o oxigênio ligado a um outro oxigênio e esse oxigênio está ligado a um hidrogênio apenas, como vocês podem observar aqui, tá? Lembrando que precisa ser o mesmo carbono, que se tiver em um outro carbono, não vai ser a função de ácido carboxílico, vão ser duas funções separadas, tá? Aqui, o que a gente vai ter para o éster? Você vai ter o carbono fazendo duplo com oxigênio, esse carbono vai ter uma ligação simples com outro oxigênio e esse oxigênio vai estar ligado a outro carbono, tá? Como mostrado aqui e aqui. Bem simples para diferenciar, tá? O ácido carboxílico precisa ter a presença do C-O e o OH. Então, vamos ver aqui a nomenclatura, tá? A gente não vai aprofundar muito, não. Nós vamos ver mais estruturas simples, porque o mais importante agora é que vocês consigam reconhecer todas as funções oxigenadas. Então, aqui eu tenho, ó, o grupo menor vai vir primeiro, o nome do grupo menor, tá? E depois vai ser acompanhado do ox, que vai ficar entre eles, tá? E o grupo maior vai vir em seguida, representando a cadeia que pertence. Se ele tiver ligação dupla, você vai colocar EN. Se ele tiver ligações simples, é AN, tá? Igual aqui. O grupo menor é formado por um carbono. Um carbono é MET. Logo após o MET, a gente tem o OX. E depois a gente vai olhar para essa estrutura aqui, que é o grupo maior. Tem dois carbonos, é ET. Só tem ligações simples entre eles, é TAN, tá? Então, metoxetano, ok? E aqui? Aqui tem o mesmo tamanho. Então, você vai pegar et, ox, etano, que tem dois carbonos aqui com apenas ligações simples. Esse daqui já tem diferença. O grupo menor é formado por um carbono. Met, ox, obrigatoriamente, e o resto vem com um grupo maior aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é pente, 5 carbonos, só tem ligações simples entre eles, O. Então, metoxipentano. Esse 1 aqui, gente, é para indicar que esse oxigênio está ligado ao primeiro carbono aqui da cadeia de 5 carbonos, tá? Se esse oxigênio tivesse ligado a esse carbono aqui, por exemplo, aí já seria 2-metoxipentano. Por isso que coloca esse 1 aqui, tá? A partir de 3 carbonos, você tem que colocar esse 1, porque pode ser que ele esteja ligado a esse carbono aqui do meio, aí já vai ser o carbono 2, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui tanto faz, é o mesmo número de carbonos, que é 3, que é prop, né? Então, prop, ox, então propox, propano, tá? Então, ao final aqui vocês veem que é a mesma coisa sempre e essa característica aqui do meio. Tem o ox, é característica de éter, tá? Então, 3 carbonos, prop, ox, porque é o nome que tem que vir aqui no meio. Propano, porque eu tenho 3 carbonos aqui fazendo apenas ligações simples, tá? E a nomenclatura dos ésteres, gente. Os ésteres, o que a gente vai ter? Essa parte aqui que tem antes do oxigênio,
Então, toda essa parte aqui vai representar a primeira parte do nome, que vai terminar em oato, tá? Então, você olha aqui, tem 2 carbonos, é et, só tem ligações simples, é etan. Aí eu coloco o oato, tá? Então, fica etanoato, di. O que vem aqui depois desse oxigênio, se você vai colocar o final ila, então vai ficar met e ila. Então, etanoato de metila, tá? O et, porque eu tenho 2 carbonos aqui antes dessa divisão, você vai dividir ele em 2 partes, tá? Antes do oxigênio e depois do oxigênio aqui, ok? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, et, só tem ligação simples, AN. E colocar oato, tá? Etanoato de... Aí eu vejo aqui, tem um carbono, met, final é ila, tá? Aqui, antes do oxigênio, eu tenho só um carbono. Então, met, só ligação simples, né? Porque conta só ligações entre os carbonos, só tem um carbono ali. Metanoato, que o final é oato, né? De 1, 2, et, o final é ila, metanoato de etila. Então, quando aparecer oato de etila, metila, propanoato de metila, propanoato de etila, você tem que saber que são ésteres, então vocês têm que ter essa noção aqui. E aqui, eu tenho antes do oxigênio 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente, só faz ligações simples entre os carbonos, AN. Oato, né, que é o final que a gente viu lá que tem que ser colocado. Então, pentanoato de 1, 2, 3, prop. O final é ila, pentanoato de propila, tá? E nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Vai sempre vir ácido, depois você vai colocar o número de carbonos, mais o tipo de ligações que tem ali dentro da cadeia carbônica, que ou é AN se for ligação simples e EN se for ligação dupla, e mais o final oico, tá? Então aqui eu tenho 1, 2 carbonos, tá? Então é et. Então eu já escrevo ácido. Eu identifiquei o grupo ácido carboxílico, eu já tenho que colocar o ácido antes. Et. Só tem ligações simples AN. E o final, oico, que é de ácido carboxílico, tá? Então, aqui, oico, ácido etanoico. Então, tem 2 carbonos aqui. 1, 2, 3, ácido, prop, 3 carbonos, né? Prop. AN só tem ligações simples entre eles, oico. E ácido, 1, 2, 3, 4, 5, pente, AN, porque só tem ligações simples entre os carbonos, oico, porque o final do ácido carboxílico é sempre oico, tá? Então, aqui a gente tem algumas atividades para a gente identificar os compostos orgânicos representados aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem um carbono fazendo dupla com o oxigênio, né? E esse carbono que faz dupla com oxigênio está ligado ao hidrogênio. Isso aqui, quando nós estudamos semana passada, eu falei para vocês que é um aldeído, tá? Então, o 1 é um aldeído. O OH aqui, que é hidroxila, só tem isso aqui, né? De diferente. O resto é carbono e hidrogênio. O OH está ligado diretamente a um carbono que só faz ligações simples. Então, a gente viu que isso é um álcool. Aqui eu tenho C dupla O, OH. Então, C dupla O com OH é ácido carboxílico, tá? Então, 3 ácido carboxílico. E o 4, C dupla O, ligado ao oxigênio que está ligado a outro carbono. Isso é um éster, tá? Cuidado para não confundir éter com éster. O éster tem 2 oxigênios, um fazendo dupla com carbono e o outro ligado com ligação simples, tá? A esse mesmo carbono. E o éter só tem um oxigênio na sua estrutura. 2. Você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável é essa aqui que está representada aqui embaixo. Pergunta, quais funções oxigenadas presentes? Por que ele pediu só oxigenada? Porque essa daqui, gente, não confunda, tá? Aqui tem C dupla O, mas está ligada ao nitrogênio. Isso aqui a gente vai estudar mais à frente. Então, aqui não é uma função oxigenada, apesar de ter um oxigênio aqui, porque apareceu esse nitrogênio, tá? Então, aqui a gente tem essas duas que são oxigenadas. Aqui o oxigênio está no meio da cadeia carbônica, né? Só um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Isso é um éter. E o OH ligado diretamente ao anel aromático é um fenol, tá?
Cuidado, gente, porque o OH pode ser enol, fenol, álcool, depende de como ele está ligado. Como o OH aqui está ligado diretamente ao carbono, que faz parte do anel aromático aqui a gente vai ter um fenol, tá? E na 3, a seguir estão representadas as estruturas de 3 substâncias utilizadas em cremes bloqueadores. Quais as funções presentes nessas substâncias? Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho o oxigênio no meio da cadeia carbônica, está entre carbonos, eu só tenho esse oxigênio aqui, então eu tenho um éter. Aqui eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio ligado a um outro oxigênio, o mesmo carbono. Então aqui eu tenho um éster. Vamos aqui abaixo, eu tenho de novo, apareceu para mim um éster. Carbono, duplo oxigênio, com oxigênio aqui, éster, né? E aqui eu tenho um hidroxilo, um OH ligado diretamente ao anel aromático. Eu tenho um fenol. E aqui, novamente, apareceu um éster, tá? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, através do chat ou pelo WhatsApp, tá?